A vigilância epidemiológica descartou a suspeita de coronavírus na idosa internada no Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá, e que apresentou sintomas da doença após retornar de uma viagem aos Emirados Árabes. A paciente de 76 anos ainda não recebeu alta, mas já foi orientada a não receber visitas e evitar locais com aglomeração de pessoas nos próximos 14 dias. A recomendação também é que ela procure imediatamente o serviço médico, caso apresente novos sintomas. Ela ainda aguarda o laudo do Instituto Adolfo Lutz. No Brasil, os casos de gravidez na adolescência reduziram 13% entre 2010 e 2017, segundo o Ministério da Saúde. Mesmo assim, os números ainda são considerados altos. Em 2016, a taxa mundial de gravidez entre mães menores de idade, estimada pela Organização Mundial da Saúde, foi de 44 nascimentos para cada 1.000 adolescentes entre 15 e 19 anos, enquanto no Brasil essa taxa foi de 56 bebês para cada 1.000 adolescentes. Em Taubaté, um trabalho de orientação realizado desde essa mesma época, 2016, na rede pública de saúde e também nas escolas, vem ajudando a reduzir os casos de gravidez na adolescência. Assim como muitas mulheres no Brasil, a Débora teve a primeira filha ainda na adolescência. A Tayane nasceu quando ela tinha apenas 16 anos. Na época, a mãe de primeira viagem não teve apoio da família. Eu não tive um apoio da família. Infelizmente, o meu pai não soube entender a situação, me colocou para fora de casa, eu tive que ir morar com ele. Não era o que eu esperava, não foi o que eu queria, mas era o que tinha no momento, eu tive que ir. Para evitar que casos como o da Débora aconteçam em Taubaté, no mês de fevereiro, equipes de saúde conversam com os pacientes nas unidades de estratégia de saúde da família e dos PAMOs, os postos de atendimento médico e odontológico. Enquanto esperam pelas consultas, jovens e adultos recebem orientações sobre os riscos da gravidez na adolescência. Eu acho muito bom, porque os adolescentes eles não têm curiosidade, por isso que eles têm vergonha de pedir orientação para pai, para mãe, eles não pedem mesmo. Às vezes uma doença sexualmente eles não entendem nem conhecem. Hoje em dia não está longe dessa realidade. E está tão fácil, né? Posto da camisinha, dá medicamento, mesmo assim. A coordenadora da ação explica que a gravidez precoce pode causar danos psicossociais para a mãe, que muitas vezes precisa parar de estudar e até passa por dificuldades financeiras. O uso da camisinha, além de ser a principal forma de evitar a gravidez indesejada, previne as doenças sexualmente transmissíveis. Algumas doenças sexualmente transmissíveis, elas não têm cura. Então, o método de barreira, que é o preservativo, tanto feminino quanto masculino, a gente sempre reforça essa orientação para prevenir a gravidez e as doenças. Ao longo do ano, as equipes da saúde fazem esse mesmo trabalho de orientação nas escolas municipais da cidade desde 2016. De lá para cá, os casos de gravidez na adolescência aqui em Taubaté tiveram uma redução de mais de 30%. Então, quando o indivíduo ele tem informação sobre o que ele pode fazer com a sua saúde, ele vai poder sim ter autonomia e decidir, mudar comportamento. E é com isso que a gente vem tendo resultado para diminuir a gravidez na adolescência. No entanto, o número ainda é alto. Em 2016, 510 adolescentes de Taubaté ficaram grávidas. No ano passado, foram 348. A Débora, que você viu no início da reportagem, sempre conversa com a filha Tayane, de 15 anos, sobre o assunto. Ela quer evitar que a adolescente passe pelas mesmas dificuldades que ela passou. Desde pequena, ela sempre sentou, ela sempre conversou, me explicou tudo o que ela passou para justamente eu não fazer igual a ela e passar tudo o que ela passou. Ela sempre abriu tudo, sabe? Nunca deixou de esconder nada de mim, para justamente não acontecer o que aconteceu com ela. E você segue esses conselhos? Sim, com toda certeza. Não quero passar por tudo isso de novo, não. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com a médica e educadora em sexualidade, Lilian Macri. Boa noite, Lilian. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão importante que precisa ser falado para tornar a coisa não liberal, não na questão da liberalidade, mas natural para as famílias. Uma questão de saúde pública, né, Exato. Lilian, que precisa ser falado sempre, desde sempre a gente, né,
sabe da importância da orientação para evitar a gravidez na adolescência, porém, recentemente, com um programa anunciado pelo governo federal, esse assunto ganhou uma proporção ainda maior, né? Mas independente da questão de ideologia, de posicionamento, enfim, é um assunto que precisa ser falado com muita orientação em casa e também ter uma continuidade na escola, né? Sim, a gente tem aí a questão de que o papel da escola não invalida o papel da família e o papel da família não invalida o papel da escola. As duas precisam se unir. Dentro de casa, a gente vai conversar algumas questões, nem todas as famílias estão preparadas. Porque ainda é um tabu para muitas famílias. Exato. A gente tem que entender que é uma grande dificuldade, porque a nossa geração, por exemplo, não teve essa fala de uma forma mais tranquila, a gente não teve acesso à internet, que tem as coisas ruins, mas tem as coisas boas também. Hoje a gente tem sites bacanas para conversar. A gente tem o papel da escola, que é o lugar do científico. A informação sobre como usar uma camisinha, a informação sobre métodos anticoncepcionais, a informação sobre o porquê não ter relação agora e sim mais tarde. Porque quando a gente fala de educação e sexualidade, a gente fala de modelos preconizados por Organização Mundial de Saúde, por Unesco, que são entidades sérias, revisões científicas, quando a gente faz isso de forma adequada, com a parceria escola-família, a gente retarda o início da vida sexual. Então, o adolescente, ele deixa de se expor a alguns riscos, ele pensa melhor, ele se prepara melhor para ter a primeira relação sexual. Porque a gente ainda tem aquela crença de que quando a gente fala sobre um assunto, a gente estimula. Não, a gente precisa falar de forma adequada, a gente precisa saber o que a escola está fazendo, quem está fazendo esse papel na escola. Até porque eles estão muito expostos hoje com a internet, como você bem disse, e não existe esse controle para saber exatamente o que eles estão acessando. Essa sua fala foi muito importante, porque a outra coisa é que as famílias, elas precisam entender. Se a gente falar, foi muito rápido, essas mudanças que vêm com a internet são muito rápidas. Os modelos de problemas que eu tive na minha adolescência, de questões que eu tive para resolver, não são as questões que os adolescentes têm hoje. Então, a coisa vem mudando com muita velocidade e a gente precisa, enquanto família, estar aberto a aprender, a entender, a criar relacionamentos com os filhos. E eu costumo dizer, não é ficar só amiguinho, porque a questão não é de ser amiguinho. Mas abrir esse diálogo. Numa relação de autoridade, sim, porque a gente tem que entender que o adulto é autoridade, mas entender que não é mais de autoritarismo. A gente precisa conversar com esse adolescente. E não só com as meninas, o foco não pode ser só as meninas, os meninos também precisam ser envolvidos. A gente precisa começar, numa sociedade ainda muito machista, em que a gente acha que as meninas têm a responsabilidade de resolver as questões, por exemplo, de anticoncepção, e quando acontece, elas levam a carga sozinhas, né? E isso é verdade por uma série de questões. Hoje a gente sabe que mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai. Então, temos vários motivos, esse também é um deles. Ainda recai muito sobre a adolescente a questão de arcar com todas as responsabilidades de ser mãe num momento em que não é o mais adequado, ela deveria estar estudando. E é uma relação que passa pelo respeito para ambos os lados, né? Sim. Hoje, se eu tivesse que deixar alguma recomendação para as famílias, abram os olhos, os nossos adolescentes estão passando por questões importantes, diferentes das quais a gente passou. Abra o olhar para a gente ter uma conversa com eles, para a gente ter uma relação de respeito, escutá-los. Eles têm muito para falar com a gente. Tá certo, então, Lili. Muito obrigada pela sua participação, um assunto que deveria ser mais debatido, mas muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, obrigada pelo espaço e vamos discutir, vamos abrir aí esse espaço para cada vez a gente conseguir falar mais sobre esse assunto. Tá certo, obrigada, boa noite. No próximo bloco, proximidade do Carnaval aquece a economia de Taubaté. No comércio, a expectativa é de aumento nas vendas e na rede hoteleira a aposta é nos foliões que vão curtir a festa em São Luís do Paraitinga. E ainda, oficinas dão início à confecção dos bonecos do bloco mais tradicional de São José dos Campos, Piraquara. Agora 7h11.